Eu vou falar hoje de um tema muito importante para mim, que é o perdão. E eu acho ele muito importante porque é ele que nos possibilita ter relacionamentos saudáveis e nutritivos, e ainda é um potente recurso para a nossa saúde mental e física, e também a fluidez da nossa vida. E nós, mamães, precisamos saber mais sobre esse tema, porque somos chamadas a sentir a culpa em vários momentos pela nossa caminhada pela maternidade. E não olhar para essas culpas e elaborá-las nos impede de seguir adiante em vários aspectos, como, por exemplo, mudar algo em nós para não incorrer no mesmo erro que nos causou aquela culpa, ou até mesmo nos organizar para ter mais tempo para nós, fazer algumas mudanças no nosso dia a dia. Quando a nossa vida não está fluindo, ou quando você percebe que você está ali rodando toco, alguma coisa está bloqueando esse fluir da vida. E como somos seres relacionais, geralmente esse bloqueio é alguma coisa lá do nosso passado ou alguma experiência dolorosa que ainda está latente em nós, pela nossa incapacidade de desprender daquilo ou de elaborar e de dar um outro significado a esse momento do passado. E por quanto tempo nós ficamos presos em momentos assim? Dias, meses, décadas. Se a gente não fizer nada para superar isso, a vida passa sem fluir. Passa um dia após o outro da mesma forma. Tem gente que vive uma vida inteira ruminando uma mágoa, uma dor, um ressentimento, uma raiva, uma tristeza, um trauma. E o que fazer se você se percebe numa situação assim? Eu percebo duas forças potentes capazes de nos ajudar a curar esse tipo de ferida, que é o amor e o perdão. São duas palavrinhas pequenas, simples, mas que são muito poderosas nas suas forças. Se a sua vida não está fluindo, a chave dessa barreira pode ser um perdão ou um auto-perdão. E aqui eu vou te dar um exemplo de uma cliente minha, de coach, que foi mãe do seu primeiro filho aos 25 anos e numa madrugada muito cansada, esse bebê chorou e essa mamãe se levantou para pegá-lo, para dar o peito. E no momento que ela tirou ele do berço, ele escorregou dos braços dela e ele caiu de cabeça para baixo no chão. Ele chorou bastante, mas depois ele se acalmou, pegou o peito, mamou e acabou adormecendo ali no colo dessa mamãe e a mamãe também adormeceu. Passou-se ali poucos dias depois desse ocorrido, esse bebê teve febre, ele foi diagnosticado com meningite e infelizmente ele veio a óbito. O casamento dessa mamãe não suportou esse acontecimento, acabou que a separação veio. Passou-se 2 anos, essa mamãe foi diagnosticada com um câncer no endométrio do útero. Ela tratou, se curou. Depois de 2 anos, foi diagnosticada novamente com um câncer no reto. E não era recidiva do câncer anterior. Ela também tratou, se curou e 4 anos depois um novo diagnóstico, agora um câncer na mama direita. E como nas duas situações anteriores, esse câncer também não era recidiva dos cânceres anteriores. E durante esse tratamento ela topou um processo terapêutico ali, apesar de não achar que tinha algo a ver, né? Que tinha algo ali na vida dela que pudesse estar causando essas situações. E a vida dela, a partir dali, ela percebeu nesse processo terapêutico que a energia dela ainda estava ali presa no óbito do filho anterior. A vida dela seguiu, ela teve um novo relacionamento, ela teve 2 filhos desse novo relacionamento e aparentemente ela era uma mulher bem resolvida, né? E aí, nesse contexto, eu volto aqui novamente para a teoria, para te explicar um pouquinho mais antes de falar o desfecho dessa situação, né? Hoje, o tema perdão, ele não é mais somente tratado num contexto religioso ou na filosofia ou até mesmo nesses livros de autoajuda. Hoje ele é ciência e inclusive ele é um dos temas bastante estudados na teoria, na área, né, da psicologia positiva. E falando um pouquinho do perdão, a palavra perdão ela vem do latim perdonare, que significa se dar por inteiro, se doar, né? Do inglês é o forgiven, que é dar, né? Dar um presente. Então, o perdão é uma doação, ele é um presente que você dá a alguém. E quando não damos conta de fazer essa doação, geralmente nós temos 2 caminhos a seguir aí, que são instintos de sobrevivência mesmo, como animais que somos.
Ao perceber que estamos em perigos, os próprios animais na selva, eles seguem por dois caminhos, ou eles lutam ou eles fogem, né? E no contexto do perdão não é diferente. Ao experienciar essas situações dolorosas, nós nos percebemos em perigo também. E os nossos instintos nos levam também por dois caminhos. Ou nós lutamos, e é aqui que está a vingança, né, as questões da violência, dos homicídios, porque na luta, quando a gente põe essa energia para fora, né, da revolta, é onde acontecem as situações em que você quer que aquele outro sofra o que você sofreu, né? E esse movimento de querer, muitas das vezes, vira um ciclo vicioso aqui, né, um processo de retaliação. Porque aí você quer dar o troco aqui, aí o outro de repente também se vê no direito de dar um troco, e aí fica essa energia, a energia densa da violência, é onde acontecem os homicídios, é a causa dos terrorismos que a gente vê aí nesses países, né, onde a luta é constante, né. Então existe muito essa energia da briga, da violência, que ela também tem a força, né, de nos adoecer, apesar de você colocar um pouco dessa energia para fora nos movimentos da vingança. E o quanto a sua vida não fica parada aqui nesse caminho, né? Em vez de você seguir adiante por outras oportunidades, outras possibilidades, você ainda continua aqui, parado, né, nesse mesmo lugar ali de onde você foi ofendido, em busca de uma vingança, em vez de deixar a sua vida fluir. Então, aqui nesse caminho, é claro, é nítido também aqui um bloqueio, né? Até mesmo de visão. Porque se você está ali cego no ódio, em realmente lutar pela sua vingança, você deixa de ver para a vida. Você deixa de ver outras coisas, outras oportunidades, até mesmo que não sejam relacionadas à situação atual que você se sentiu ferido, né? Então aqui a pessoa ela extravasa a energia através da violência, né? Mas realmente esse ciclo da retaliação pode trazer muitos danos, principalmente danos físicos, né? Como é a situação, por exemplo, nos terrorismos, onde tem os ataques com bombas, né? E o outro caminho, que é o caminho da fuga, né? Então, ou você luta ou você foge. E geralmente, quando você segue pelo caminho da fuga, às vezes você pensa que é um pouco mais leve, tipo assim, eu vou deixar pra lá, e o deixar para lá é o caminho da evitação, né? É o sentimento assim, é um comportamento de evitar. E aí nesse movimento da fuga, você evita ter contato com a pessoa que te causou o dano. Você evita talvez entrar em contato com objetos que te lembrem daquela situação ou te lembrem daquele momento doloroso. E também você evita até mesmo de pensar no ocorrido. Então, externamente, você entende que está tudo bem e sua vida segue, como é o caso do exemplo dessa mamãe que eu contei para vocês. Quem visse a vida dela, quem visse as coisas acontecendo, não imaginaria que ela não tivesse elaborado bem a questão da morte desse primeiro filho que ela teve, né? Externamente está tudo lindo, a pessoa seguiu adiante na vida, mas internamente esse sentimento permanece ali, latente, a culpa, e às vezes a pessoa ela nem tem a consciência disso e começa a ruminar essas coisas, e o que acontece primeiro é a nossa saúde mental, né, que às vezes aí é onde acontecem as depressões, é onde tem as síndromes do pânico, as crises de ansiedade, ou às vezes isso chega a ser tão forte se não for tratado a tempo no corpo, como implode aí numa doença, numa gastrite, numa verticulite, no estômago, no intestino, ou até mesmo no caso de um câncer. Então, ou na fuga, você corre o risco de implodir, e na luta você corre o risco de explodir, né? Então são os dois caminhos aí que, quando a gente não dá conta de lidar com o perdão, ele faz com que a nossa vida realmente fique estagnada, bloqueada, né? E com o câncer, como o nosso caso aí do nosso exemplo acima, essa mamãe ela se curou definitivamente dessa terceira recidiva de câncer quando ela decidiu olhar para esse acontecimento trágico que aconteceu com ela, com a morte do filho, e percorrer o processo de se perdoar, né? No caso dela não era dar o perdão a alguém, era dar esse presente a ela mesma, de poder deitar um dia com
com a cabeça no travesseiro e não sentir a dor de se sentir culpada por ter perdido aquele filho, né? E nós mães, às vezes, nos colocamos nessa situação, às vezes, por pequenas coisas. Por pequenas situações, às vezes a gente alimenta uma culpa muito grande. Até mesmo em alguns momentos quando a gente está colocando limite nos nossos filhos. Porque às vezes os filhos nos falam coisas que se a gente não tiver cuidado de estar realmente assim presente, ele mesmo te leva numa situação de culpa, como se o fato de você estar ali tendo aquela atuação com o seu filho como se fosse algo errado, né? Então, o estar presente e estar sempre no cuidado de não trazer a culpa para tomar conta de nós é um cuidado que nós mamães merecemos e que nós mamães merecemos e temos a obrigação de ter essa caridade conosco. Né? De olhar para as questões, de entender, nossa, ali eu errei mesmo, e se eu errei, o que eu posso fazer para não errar, pedir desculpas, assumir que errou, conversar com o filho depois, ó, desculpa, eu me excedi, eu fui brava demais, eu não deveria ter sido, ó, desculpa, eu estava nervosa naquele momento, eu fui um pouco grossa com você, mas não era com você, é porque eu estava muito preocupada com uma questão do trabalho. Entendeu? Isso nos ajuda, nos alivia, né? E que muitas das vezes o orgulho também da mãe de achar que se coloca numa posição menor por pedir perdão ou desculpa para o filho, ela não faz esse caminho. Ela não faz esse movimento de ir até lá, né? E se retratar com o filho. Porque muitas das mulheres entendem que esse movimento está colocando ela tirando ela de um patamar de maioridade. E será? Eu acho que, na verdade, ela se mostra num patamar de muita superioridade quando ela assume para o filho que é ok assumir o seu erro, que é ok você pedir desculpa, sem falar no tanto que você não está ensinando ele com esse exemplo, né? Então, o perdoar é um processo. Se perdoar ou perdoar alguém é um processo, como é um processo de mudança que a gente se dispõe a fazer na nossa vida, né? Só que para esse processo ser efetivo, como qualquer processo de mudança que a gente faz na vida, ele só é efetivo quando ele é feito com amor. Quando você olha para você, com a sua caminhada, com os seus erros, com amor e com respeito a você, a sua história, a compreensão de que você fez o que você deu conta naquele momento, que com a sua compreensão de hoje você talvez teria feito de maneira diferente, mas foi o que você deu conta de fazer e foi o melhor que você fez naquele momento. Né? Então, quando a gente começa a ter esse olhar para nós, para nossa caminhada como mãe, isso traz um pouco mais de leveza, até mesmo para você experimentar comportamentos diferentes como mãe, até mesmo experimentar comportamentos diferentes como mulher, até mesmo se permitir a olhar para você e fazer algo diferente. Porque tem mamães que ficam tanto na culpa e na dor de que já não é uma boa mãe suficiente, que peca muito na condução dos filhos e tal, tudo mais, que ela nem se permite, por exemplo, a fazer um exercício físico por ela, ou a estudar, ou a dormir um pouco. Tirar um dia da semana, combinar com alguém para ficar com seus filhos para poder dormir um pouco, sabe? Então, vale a pena esse olhar da culpa e do perdão, né? Se o perdão é se doar e se é dar esse presente a alguém que nos feriu, né? Mas num contexto desse, quem ganha o maior presente na verdade é você. Porque se você se perdoa ou se você consegue percorrer o processo do perdão genuíno e perdoar esse alguém que por algum motivo pode ter feito algo com você que te causou muita dor, o que você ganha de maior presente disso? É a sua vida de volta. Você ganha a fluidez da energia da sua vida novamente na sua mão. Você ganha saúde. E você ganha também uma infinidade de possibilidades, de oportunidades, de visões e de caminhos a seguir que às vezes você não via, que às vezes a dor te impedia de ver. Que às vezes a dor, às vezes a energia do querer vingar, de querer que o outro sofra pelo que você sofreu, te impedia de ver, né? Então eu espero que com esse bate-papo de hoje eu possa ter feito você pensar um pouquinho. E se você percebe que a sua vida está estagnada de alguma forma, ou profissional, ou pessoal,
ou no seu movimento, até mesmo nesse contexto de pandemia, né? Nós já estamos há quase 1 ano e meio, né, vivenciando essa fase louca da pandemia. E se nesse movimento você ainda se percebe nos mesmos movimentos de dor, de confusão, de exaustão, de cansaço, de como você estava lá 1 ano e meio atrás, quando tudo isso começou, pode ser um indício de que alguma coisa está parado aí, que precisa ser visto, algo precisa ser olhado, algo precisa ser visto, porque afinal de contas, em 1 ano e meio de conflitos, né, de dores, porque o que nós estamos vivendo é isso, nós estamos sendo chamados para mudar e para elaborar e interpretar mudanças e aceitar as coisas assim numa rapidez muito grande. E se a dor ainda é a mesma, o que está precisando olhar? O que tem aqui que está te impedindo de crescer com todo esse contexto da pandemia, né? E se você se percebe nesse movimento aí eu gosto muito do termo do rodar toco, que é um termo bem popular, né? Que, que é você imaginar que você está com um toco fincado no chão, né? Encostando aqui na sua testa e você andando ali, rodando o toco em volta desse toco aqui parado na sua testa, né? Então, se você percebe que a sua vida tá assim, que você tá rodando toco, que tá estagnada, você pode experimentar fazer um exercício de tentar identificar o porquê. Você pode fazer um movimento assim sozinha. Você pode se colocar num lugar tranquilo, por exemplo. Procure fazer 3 respirações com consciência, aquelas respirações profundas, onde você percebe o seu respirar. Você volta a sua atenção para o movimento de trazer o ar para dentro do seu corpo, também retirando o ar para dentro do seu corpo. Simplesmente de você fazer isso por 3 vezes já vai te trazer um centramento. Já vai trazer você com um foco para o presente, para o agora. E quando você se perceber nesse movimento de estar aqui, se pergunte mentalmente. Pergunte para você assim, nossa, onde, onde a minha alma está, né? Minha vida seguiu. Eu estou há 1 ano e meio para frente, né, da minha vida, mas aonde a minha alma está, né? Onde que a minha energia de vida, uma parte dela ficou parada, ficou estagnada. E pode ser, e acolha o que vier na sua mente. Pode ser que num primeiro exercício talvez não venha nada, mas pode ser que numa segunda possibilidade te venha alguma coisa na mente. E seja o que for, seja o que vier, por mais que seja algo que você entende, não, mas não pode ser. Isso está muito bem resolvido para mim. Não julgue, não critique, apenas acolha. Acolha o que veio à mente e converse com alguém, escolha alguém da sua confiança e converse a respeito do que veio, do que você sentiu, sabe? Do porquê que você percebe que a sua vida está parada, estagnada, por que você tenta fazer algumas mudanças no seu dia a dia para você ser uma mãe com mais tempo, para você ser uma mãe com mais dedicação ou mais amorosa com seus filhos, ou por que você tenta fazer essas iniciativas e não acontece, elas não são duradouras? Ou pode ser uma estagnação profissional, ou você pode estar percebendo o seu casamento estagnado de alguma forma. Então, converse a respeito, pergunte e, sem julgamento, compartilhe com essa pessoa o que você sente, o que veio, né? E se você sentir que não foi suficiente ou que você precisa de ajuda, ou talvez você não queira abrir sobre isso com uma pessoa conhecida, que isso é muito natural, acontece muitas vezes a gente não sentir a liberdade de falar isso, o que possa ter vindo com alguém que a gente conhece, procura a ajuda de um terapeuta, uma pessoa que você confia e que pode te ajudar a caminhar, a entender por onde você está passando, a entender que dor é essa, a entender o que aconteceu, o acontecimento, a te ajudar, a te dar recursos internos para olhar para essa situação toda de uma forma menos dolorosa, que você possa elaborar, que você possa, por mais difícil que tenha sido, encontrar algo
que essa situação te trouxe de aprendizagem, né? E o que você aprendeu ali é importante hoje para você estar bem aqui, né? Para você ter chegado onde você chegou, para você hoje estar aqui como mãe, como profissional, apesar de se achar num contexto de estagnação, eu tenho certeza que nesse caminhar tem muitos movimentos de vitória, né? Como essa mamãe, ela ela casou de novo, ela teve outros 2 filhos, é uma profissional e de sucesso, mas de repente ela se percebeu estagnada no ambiente de trabalho, né? E justamente nesse movimento, que foi quando ela procurou o processo de coaching, é que ela recebeu o diagnóstico do câncer de mama. E como ela sempre teve num processo de manutenção, então em todas as situações ela descobriu muito no começo, que foi algo também bastante favorável, né, para o processo dela, mas o simples fato de não ser recidivas era algo que se chamou atenção. E, e algo que a fez realmente considerar a possibilidade de olhar para a sua história, olhar para suas dores e entender se essa doença ela estava sendo causada por uma falta de perdão, né? E foi essa a conclusão dela. E quando ela conseguiu olhar para essa questão e se perdoar, a saúde veio, né? Hoje ela já está aí já com 5 anos de tratamento, desde a última incidência do câncer. Inclusive eu falei com ela essa semana e ela recebeu uma alta, né? Que parece que depois de 5 anos, não sei muito bem como funciona, e ela passa não a fazer os exames com a periodicidade que ela fazia antes, ela já é considerada como uma pessoa curada, que só precisa ter um acompanhamento aí, acho que anual. Então ela estava muito feliz. Ela estava muito feliz de perceber que a vida dela hoje está mais leve, está mais fluida. E mais do que isso, ela está muito feliz de poder lembrar, né, do primeiro filho, de poder lembrar da experiência dela da gravidez, do quanto aquele bebê foi esperado, do quanto ele foi amado, poder lembrar dos primeiros dias do nascimento sem dor, poder lembrar de tudo aquilo e sentir amor por aquela experiência, sabe? Sentir que, por mais que tenha sido por pouco tempo, valeu a pena. E a maior fé dela desse movimento foi dela perceber de que tudo nessa vida tem um porquê. Que tem um porquê. Como já teve vários bebês que já caíram de tombos muito piores do que o tombo que o bebê dela levou e que não teve um fim trágico como foi essa questão, né? A Sofia mesmo, é interessante isso porque talvez a gente perdoe mais facilmente alguém deixar o nosso filho cair e entender que foi um acidente, e trabalhar essa aceitação de que foi um acidente, do que a gente quando a gente deixa o nosso filho cair, né? A Sofia tinha uns 3 meses, 3 para 4 meses, e ela já ficava em pezinha no colo. E eu me lembro que eu estava num rancho e eu tinha terminado de dar o almoço para ela, porque ela começou a almoçar mais cedo, porque ela não pegou mamadeira de jeito nenhum e eu precisava voltar a trabalhar, então ela começou já a almoçar e jantar no meio da manhã e no meio da tarde. E era um final de semana, e apesar de ser final de semana, eu mantive a rotina dela de almoçar e jantar ali, né, no meio da manhã e no meio da tarde. E ela tinha terminado de almoçar, e aí eu tava dando para ela um pouquinho de suco, e no movimento de ela sentada aqui no meu colo, eu levantei de onde eu estava, eu segurando ela no colo, eu tirei a mãozinha das costas dela por um momento para pegar o copo e colocar o copo em cima da mesa que estava aqui do lado para eu poder segurá-la melhor. Nesse meio tempo, ela deu um capote para trás. Ela foi de uma vez para trás, assim. E ela foi nesse movimento para trás e ela só não caiu pior porque eu firmei as perninhas dela com o meu braço aqui, mas ela foi seguindo e sim, ela bateu a cabeça no chão, sim, a parte de cima aqui, né? E eu estava em pé e foi um tombo. E foi um tombo que me desestruturou totalmente, assim. Eu quase fui embora do rancho para levá-la ao médico, de tanto que eu fiquei traumatizada com aquilo. Eu não conseguia me perdoar, porque ela é tipo assim, ela poderia ter caído do colo de qualquer pessoa, sabe? Ela poderia ter caído do colo do pai. E eu até me emociono quando eu lembro, porque nós que somos mães,
Quando a gente vê uma dor de uma outra mãe, a gente se compadece. E a Sofia, graças a Deus, ela não teve nada, não teve nenhuma consequência, foi um tombo, mas eu demorei para olhar para essa história e entender e aceitar e me permitir ser a causa de um acidente. Porque eu também sou humana, eu sou uma mãe, mas eu também sou humana. E por mais que a gente, como mãe, a gente tenta acertar, a gente tenta fazer tudo da melhor maneira possível e a gente procura a perfeição, porque a gente quer ser a mãe perfeita em tudo, a gente tem que entender que nós somos humanas e que nós também temos falhas. Nós podemos falhar. E da mesma forma que pode acontecer acidentes com os nossos filhos que nós causamos. E são acidentes. A própria palavra diz, né? São acidentes. São acontecimentos que acontecem que não são pela nossa vontade própria, né? Quantas mamães, na hora da amamentação, ali no cansaço da madrugada, eu sei de N histórias de mamães que adormeceram ali e o bebê rolou cola abaixo, até no chão, sabe? E são dores e são coisas assim que as mães contam chorando de muita dor ao relembrar esses acontecimentos, sabe? Mas acontece, pode acontecer, não foi de propósito, sabe? Não foi um assassinato no caso dessa mamãe, foi um acidente. Foi um acidente e que poderia ter acontecido com ela, poderia ter acontecido com outra pessoa. Foi um acidente. Como o tombo da Sofia também foi um acidente. Entende? Então é muito bacana a gente olhar para isso e trazer esse olhar realmente da humanidade de entender que nós podemos sim fazer o nosso melhor. E eu acredito que sempre tentamos fazer o nosso melhor e talvez o nosso melhor nesse momento não seja o melhor para o nosso filho ou para o contexto. Pode ser que realmente a gente tenha aí perdido a paciência ou sem querer deixou um filho cair no chão, alguma coisa assim, mas é um acidente. E partindo do pressuposto que é um acidente, elaborar isso, olhar, entender, caminhar para o processo de se perdoar é um caminho bem bacana, até mesmo para que você não caia nessa mesma situação novamente. Então, abraço grande, deixo essa reflexão com você e tente fazer esse exercício, se imagine aí você, sua alma, seu espírito, como você quiser, faça essa viagem com seus pensamentos, se permita e desejo verdadeiramente que você tenha insights e que você encontre as suas respostas e que você busque ajuda para que possa perceber que a sua vida pode fluir sim, e pode fluir de uma maneira positiva, você pode ser capaz sim de conciliar papéis, de viver de maneira mais leve, sendo profissional, sendo mãe, sendo filha, sendo esposa, sendo irmã, sendo mulher, tendo sonhos, tendo desejos, tendo vontades e também buscando conquistar e viver esses sonhos, esses desejos e essas vontades.